a Lemúria existe até hoje, em uma frequência de quinta dimensão, embora ainda não seja evidente para sua visão e percepção de terceira dimensão. A Dama. Capítulo 2. A Lemúria e sua origem. A Dama. No início, há milhões de anos, este planeta foi criado com 7 continentes principais. Desde o começo, muitas colônias de civilizações extraterrestres se estabeleceram aqui. Algumas ficaram por curtos períodos, enquanto outras permaneceram por muito mais tempo. Os detalhes desta era passada da história da Terra estão registrados na Biblioteca de Porto Logos, na Terra interior, assim como em nossa Biblioteca Lemuriana em Telos. Há pouquíssimos fatos reais, se é que existe algum, da longa história deste planeta, que são conhecidos na superfície hoje. Aquelas civilizações não tinham uma existência tão física quanto a que vocês conhecem hoje, e os arquivos não eram mantidos do mesmo modo. Quase todos os registros que sobreviveram ao cataclisma da superfície acabaram por ser destruídos de uma maneira ou de outra. Há cerca de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, o arcanjo Miguel e os seus anjos da chama azul, com muitos seres do reino de luz e a bendição do Deus Pai e Mãe, escoltaram para este planeta as primeiras almas destinadas a tornarem-se as sementes da raça lemuriana. Isto aconteceu no retiro de Royal Teton, conhecido hoje como o Parque Nacional de Grand Teton, perto de Jackson, no estado de Wyoming. Essas novas almas que encarnaram neste planeta eram originárias da Terra de Mu, no universo de Dawn. Naquele tempo, a Terra exprimia em toda parte uma perfeição, abundância e beleza, difíceis de imaginar hoje em dia. Era de fato o mais magnificente paraíso deste universo e de toda a criação. Essa perfeição foi mantida por vários milhões de anos, até o início da queda da consciência que teve lugar durante a Quarta Idade de Ouro. Finalmente, outras raças vindas de Sírius, de Alfa Centauro, das Pleiades e de alguns outros planetas vieram reunir-se às almas sementes para também evoluírem aqui. Estas raças misturaram-se para formar a civilização lemuriana. Para dizer o mínimo, era uma mistura excepcional. Lemúria, a Terra-mãe, tornou-se o berço de uma civilização iluminada neste planeta, que contribuiu para o surgimento de muitas outras civilizações, inclusive a Atlântida. No início, essas almas magníficas, vindas de Mu para experimentar a grande aventura, tiveram que se aclimatar e se adaptar a muitas novas experiências. No retiro de Royal Teton, com a assistência e condução dos anjos, elas foram instruídas sobre como viver aqui e pouco a pouco se aventuraram no exterior e começaram a formar pequenas comunidades. À medida que se ajustaram e ganharam confiança, foram se aventurando cada vez mais longe do retiro. Mais tarde, colonizaram todo o continente da Lemúria, que era imenso e que se estendia longe, no que é hoje conhecido como o Oceano Pacífico e mais além. Antes da queda, os lemurianos não estavam em uma expansão física como a que vocês conhecem hoje. A Terra existia na época em uma expressão de quinta dimensão. Os lemurianos viviam principalmente em corpos de luz da quinta dimensão, com a capacidade de abaixar as suas frequências vibratórias para experimentar os níveis de vibrações mais densas,
quando eles desejavam, e depois retornar aos seus corpos de luz. Evidentemente, isso foi há muito tempo antes do que vocês chamam de a queda, que provocou uma baixa vibratória progressiva da consciência dessa raça magnífica e de todos os seres viventes sobre o planeta. Nosso povo, como muitas outras civilizações, acabou por cair na quarta dimensão e mais tarde na densidade da terceira dimensão. Essa queda de consciência ocorreu ao longo de um período de vários milhares de anos, abrindo o coração da Lemúria. Aurélia Louise Jones. Um pouco de história sobre o fim trágico da Lemúria. Esta informação foi extraída dos ensinamentos de Charula Dux de Telos, agora vivendo na superfície no Novo México, e de várias transmissões dos diferentes mestres ascensionados durante a dispensação conhecida como Ponte para a Liberdade, nos anos 50, tanto quanto de outras informações canalizadas de Adama para esta apresentação. A era lemuriana se estendeu aproximadamente de 4,5 milhões de anos antes de Cristo, até cerca de 12 mil anos atrás. Antes do afundamento dos continentes da Lemúria e mais tarde da Atlântida, o planeta era constituído de 7 continentes principais. As terras pertencentes ao gigante continente da Lemúria, agora sobre o Oceano Pacífico, incluíam o Havaí, a Ilha de Páscoa, as Ilhas Fiji, a Austrália e a Nova Zelândia. O continente também abrangia terras no Oceano Índico e em Madagascar. A costa leste da Lemúria estendia-se para a Califórnia e parte da Colômbia Britânica no Canadá. Como resultado de guerras, a Lemúria e a Atlântida foram grandemente devastadas. Há 25 mil anos, estas duas maiores civilizações da época lutaram entre si pela direção das outras civilizações do planeta. Os lemurianos acreditavam que as culturas menos evoluídas deveriam prosseguir sozinhas em sua evolução, em seu próprio ritmo, segundo seu próprio grau de compreensão. Já os atlantes pensavam que as culturas menos desenvolvidas deveriam ser controladas pelas duas civilizações mais evoluídas. Esta divergência provocou uma série de guerras termonucleares entre eles. Quando as guerras cessaram e a poeira assentou, não houve vencedores. Ao longo dessas guerras devastadoras, pessoas altamente civilizadas se comportaram como baixeza, até que compreenderam a futilidade de suas ações. Finalmente, a Atlântida e a Lemúria foram vítimas de sua própria agressividade, e as terras de ambos os continentes foram grandemente enfraquecidas pelas guerras. As pessoas foram informadas por intermédio dos sacerdotes que em menos de 15 mil anos ambos os continentes seriam destruídos. Na época, como as pessoas viviam de 20 mil a 30 mil anos em média, compreendeu-se que muitos daqueles que tinham causado os prejuízos vivenciariam a experiência da destruição. Naquele tempo, a Califórnia fazia parte do continente da Lemúria. Quando os lemurianos compreenderam que sua terra estava destinada a aparecer, eles solicitaram a Shambhala Menor, então o centro da rede Argata, a permissão para construir uma cidade sobre o Monte Shasta, em vista de preservar sua cultura e seus arquivos. Shambhala Menor
abriga uma civilização hiperboreana que deixou a superfície do planeta há 40 mil anos. Os hiperboreanos estavam naquele período encarregados de tomar as decisões para a rede Árgata. Esta rede é composta atualmente de cerca de 120 cidades de luz subterrâneas habitadas em grande parte pelos hiperboreanos. 4 cidades desta rede são lemurianas e 2 são atlantes. Para obter a permissão para construir uma cidade e tornar-se parte da rede subterrânea de Árgata, os lemurianos tiveram que provar para muitas organizações, como a Confederação Galáctica dos Planetas, que tinham aprendido as lições dos anos de guerras e agressões, e para serem novamente aceitos como membros da Confederação. Também tiveram que provar que tinham aprendido as lições de paz. Quando foi dada a permissão para construírem sua cidade, eles compreenderam que essa área sobreviveria aos cataclismas anunciados. Existia já uma grande caverna em forma de domo no interior do Monte Shasta, e ali os lemurianos construiriam sua cidade, Telos. O conjunto da região, compreendendo toda a Califórnia, uma grande parte do sudoeste dos Estados Unidos, assim como as terras ao norte do Monte Shasta, ao longo da costa oeste e subindo até a Colômbia Britânica, era chamado de Telos. Telos significa comunicação com o espírito, unidade com o espírito e compreensão com o espírito. No momento da construção, estava previsto que Telos acolheria cerca de 200 mil pessoas. Como a destruição do continente ocorreu um pouco antes do previsto e muitas pessoas não puderam escapar a tempo, no momento do cataclisma, somente 25 mil pessoas conseguiram se refugiar na montanha e foram salvas. Os arquivos já tinham sido deslocados da Lemúria para Telos, e muitos templos tinham sido erigidos. Nós sabemos que a amada Terra-mãe submergiu em uma noite. O continente afundou tão suavemente que a maioria das pessoas não estavam conscientes do que acontecia. Quase todos dormiam. Nenhuma condição meteorológica incomum se manifestou naquela noite. Segundo uma transmissão dada em 1959, Sr. Himalaya, por meio de Geraldine Innocente, chama gêmea de Elmora, um grande número dos sacerdotes que permaneceram fiéis à luz e à sua vocação sagrada mantiveram-se em seus postos. Uma outra transmissão do Sr. Mahachohan, em março de 1957, por intermediário de Geraldine Innocente, durante a dispensão Ponte para a Liberdade, relata: antes que o continente lemuriano afundasse, os sacerdotes e sacerdotisas do templo foram avisados do cataclisma que viriam, e vários focos do fogo sagrado foram transportados para Telos. Outros foram transportados para diferentes terras, as quais não seriam afetadas. Muitas dessas chamas foram levadas para um lugar específico no continente da Atlântida, onde foram sustentadas durante um considerável período de tempo, graças a práticas espirituais cotidianas. Pouco antes da Lemúria afundar, alguns desses sacerdotes e sacerdotisas retornaram para suas casas no continente e se voluntariaram para serem levados com sua terra e seu povo.
doando a assistência de sua própria irradiação e oferecendo conforto e destemor. Eles ofereceram seu auxílio para contrabalançar o medo que acompanha um cataclisma. Pela irradiação de seu sacrifício, estes amorosos benfeitores literalmente envolveram o campo áurico das pessoas em um halo de paz, criando a libertação do medo, de modo que os corpos etéricos desses fluxos de vida não fossem tão severamente marcados. Assim, eles salvaram aquelas pessoas de vivenciar consequências mais trágicas em encarnações futuras. O Sr. Himalaya, em 1959, quando da dispensão Ponte para a Liberdade, disse: numerosos sacerdotes se dividiriam estrategicamente em pequenos grupos em várias áreas, e oraram e cantaram enquanto eram envoltos pelas águas. A melodia que entoaram é a mesma que hoje é conhecida como Auld Lang Syne. A ideia por trás desse ato era que cada experiência horrível deixasse uma marca muito profunda e traumatizante no corpo etérico e na memória celular das pessoas, o que leva várias encarnações para curar. Através desse ato, e graças ao sacrifício dos sacerdotes que escolheram permanecer em grupos e cantar até o fim, o medo foi atenuado e um certo nível de harmonia foi mantido. Desse modo, os danos e os traumas infligidos às almas que permaneceram foram grandemente reduzidos. Diz-se que os sacerdotes e os músicos cantaram e rezaram até que as ondas e as águas atingissem os seus lábios. E então eles também pereceram. Durante a noite, enquanto a maioria das pessoas dormia sobre um céu estrelado, tudo terminou. A amada Terra-mãe submergiu nas águas do Oceano Pacífico. Nenhum dos sacerdotes deixou seu posto e nenhum evidenciou qualquer medo. A Lemúria se foi com dignidade. Auld Lang Syne foi a última canção ouvida na terra da Lemúria. Esta noite pedirei para vocês cantarem esta canção novamente, como parte de nossa apresentação. O povo da terra, por intermédio dos irlandeses, trouxe esta canção à superfície novamente, e palavras muito proféticas foram acrescentadas, como velhos conhecidos deveriam ser esquecidos. O que vocês pensam que nós estamos fazendo aqui juntos esta noite? De fato, nós somos estes velhos conhecidos reunidos novamente. Nós que vivemos na terceira dimensão estamos unidos em consciência com nossos antigos amigos e membros da família lemuriana, ainda invisíveis para nossa visão atual. Escutem estas palavras nas profundezas de seus corações, meus amigos. Antes que a Lemúria fundasse completamente, foi profetizado que um dia, em um futuro distante, muitos de nós se reuniriam em grupos e entoariam de novo este canto, com a consciência absoluta de que a vitória da Terra estava garantida. Hoje, nós celebramos este dia tão esperado e o cumprimento dessa incrível profecia. Hoje, nós estamos iniciando a tão esperada reunião e com lágrimas nos olhos que lhes faço saber, Diadama, que muitos de vocês reunidos aqui esta noite estavam dentre essas almas corajosas que fizeram o sacrifício de sua vida pelo bem da coletividade. Aplaudimos sua coragem na época e nos alegramos agora com seu retorno para prosseguir a grande missão lemuriana de assistir a humanidade e o planeta em direção à sua gloriosa ascensão. Em Telos,
Um dos aspectos desta missão tem sido manter o equilíbrio e as energias da consciência de ascensão para o planeta, até que os habitantes da superfície possam fazê-lo por si mesmos. O tempo, enfim, chegou para que as nossas duas civilizações façam isso conjuntamente, como um só coração. A Terra após o afundamento dos dois continentes. No mesmo momento em que Lemúria afundava, a Atlântida começou a tremer e perder partes de seu continente. Isso continuou por 200 anos até o estágio final em que desapareceu completamente sobre as águas. Nos 2000 anos após a catástrofe lemuriana e atlântida, a Terra continuou a tremer. Em 1200 anos, o planeta perdeu as duas maiores massas de terras e isso foi um grande revés e trauma, o que exigiu vários milhares de anos de recuperação para restaurar o equilíbrio. Durante séculos após a destruição dos dois continentes, a luz do dia esteve ausente da Terra, em razão da quantidade de detritos que foram projetados na atmosfera. A ausência de luz solar provocou a queda da temperatura e uma grande parte dos animais e vegetais pereceram. Por que hoje restam tão poucos traços dessas duas civilizações? As cidades do planeta que não afundaram foram reduzidas a ruínas ou foram arrastadas pelos terremotos ou ainda pelas enormes marés que inundaram as terras, entrando até uma distância de 1.600 quilômetros para o interior, destruindo a maioria das cidades e habitações em seu caminho. As condições de vida das civilizações que sobreviveram ao cataclisma eram tão severas que as pessoas tornaram-se muito amedrontadas e a qualidade de vida se deteriorou rapidamente. A fome, a pobreza e a doença foram a herança daqueles que escaparam dessas calamidades. A altura original das pessoas neste planeta era aproximadamente em 3,60 metros. Os hiperboreanos conservaram esta altura, mas nenhum deles vive na superfície atualmente. Quando a Lemúria afundou, os lemurianos foram reduzidos a cerca de 2,15 metros e permanecem com uma altura entre 2,15 metros e 2,40 metros até os dias de hoje. Desde então, houve uma redução adicional da altura física dos habitantes do planeta. Os povos da superfície têm geralmente 1,80 m de altura ou menos. Conforme nossa civilização evoluir, a altura do corpo físico será restaurada. Mesmo agora, os povos da superfície estão se tornando muito mais altos do que eram há 100 anos. Nesta noite, se vocês permitirem, a dama e todos aqueles de Telos que estão aqui em seus corpos de luz nos oferecem a ocasião de curar nossos registros de memórias em um nível pessoal e planetário. Este será um serviço para o planeta e para a humanidade, assim como para cada um de vocês individualmente. O novo dia, o novo mundo, está a ponto de nascer. Nós aprendemos nossas lições de amor e a nova Lemúria, o paraíso reencontrado, está prestes a se manifestar novamente. Telos, a parte da Lemúria que permaneceu fiel ao seu sagrado chamado e a luz, foi elevada para a quarta dimensão no momento do cataclisma. Seu povo, finalmente, evoluiu para uma consciência de quinta dimensão e continuou vivendo nessa dimensão superior.
Telos, nossa amada Telos, com seus incríveis habitantes, e nosso portal para esse lugar maravilhoso, curando o coração da Lemúria, a Dama, liberando os velhos registros lemurianos remanescentes na aurora de uma nova era sobre a Terra. Meus amados, caros irmãos e irmãs do passado, antigos membros da família, em nome do Conselho Lemuriano de Telos e de Ra e de Hanamu, rei e rainha de Telos, e também em nome de 500.000 de nós aqui presentes em nossos corpos etéricos esta noite, estamos honrados em saudá-los com muita alegria e amor. Como nós abrimos nossos corações para vocês, pedimos que abram também os seus para nós, para uma grande cura. Nós estamos aqui esta noite para co-criar com vocês uma limpeza e curar de grande importância para nosso planeta e para todos vocês. Trata-se, em primeiro lugar, de uma liberação de dolorosos registros de memórias lemurianas do passado que permanecem no coração e na alma da maioria das pessoas. Vamos em seguida pela reconexão de nossos corações, criar um novo e mais direto laço entre nossas duas civilizações. O tempo de nossa separação terminou e agora nos reconectamos, coração a coração, com um número crescente de vocês a cada dia. Esta abertura que estamos a ponto de co-criar, caros amigos, acelera o momento de nosso aparecimento entre vocês. Em breve, nossas duas civilizações se reencontrarão face a face em uma grande celebração de luz e amor. Nós trabalharemos juntos, de mãos dadas, coração com coração, para construir a mais maravilhosa, mágica e permanente era dourada de iluminação, sabedoria, paz e abundância que ultrapassará em muito a sua imaginação. Nós os auxiliaremos a criar comunidades de amor e luz como nunca antes conhecidas, sem a interferência das forças negativas que impregnaram este planeta durante tão longo tempo. A longa noite escura que você suportaram neste planeta chegou ao seu final. Logo a luz brilhará mais forte que jamais para todos nós desfrutarmos. Vocês estão vivendo as últimas horas de obscuridade antes da aurora e em breve enfrentarão as mudanças que longamente anteciparão. Porém, pedimos que vocês as considerem como a liberação de seu planeta. Este tempo é agora, iminente, e é muito importante que vocês se mantenham centrados em suas gloriosas presenças. Eu sou. Não cedam ao medo, caros amigos, e aceitem todas as mudanças e perturbações que testemunharem à sua volta, sejam quais forem. Acolha-nas como sendo a mão de Deus, criando um novo mundo para vocês. Vocês receberão muita ajuda de todas as partes e nós também oferecemos nossa assistência. Simplesmente chame-nos em seus corações e nós estaremos lá para ajudá-los. Aurélia Louise resumiu a tragédia do naufrágio de nosso continente há 12.000 anos. O propósito disso foi torná-los conscientes dos difíceis registros que foram criados pela devastação. Nós queremos que vocês saibam que muitos daqueles dolorosos registros ainda persistem em grande número de corações e almas da humanidade. A aflição e o trauma da alma que se produziram naquele período são indescritíveis. Chegou agora o tempo de curar tudo isso, começando pelo seu próprio ser.
Essas antigas memórias estão provocando uma espécie de nevoeiro espiritual na consciência da humanidade. Em razão da intensidade da dor, muitos de vocês fecharam a consciência para a lembrança de um conhecimento elevado. Eu mesmo, a Dama e todos aqueles de Telos desejamos esta noite limpar uma grande parte desses registros persistentes. Há um número suficiente de nós e de vocês aqui esta noite. E se vocês manifestarem a intenção, podemos criar esta cura para vocês e para o planeta. Vocês gostariam de fazer isto conosco esta noite? A audiência responde que sim. Fiquemos em silêncio por alguns momentos. Peça que estabeleçam a intenção de limpar e curar seus próprios registros e que entrem profundamente em seu coração. Também estão presentes nesta noite muitos mestres e alguns do reino angélico que estão prontos para ajudar com esta importante limpeza. Depois de ter pedido a sua própria cura no silêncio de seu coração, peça do mesmo modo a cura para toda a humanidade que neste momento é capaz de se limpar. Assegure-lhes de que há muitos com potencial para isso. Momento de silêncio. Isto, meus amigos, é o início da bola rolando. Ela continuará rolando como no efeito do 100º macaco, até que todos os registros sejam removidos. Isso auxiliará grandemente a humanidade. Muito obrigada. Participando desta cocriação, vocês estão prestando um grande serviço para o planeta e para si mesmo. Nós usamos esta energia que vocês acabaram de criar em torno do planeta para curar os corações de muitos. Agora que uma parte considerável dos registros foi removida e curada, deixemos as tragédias e as aflições do passado para trás. Vamos nos abrir para os grandes eventos que estão em preparação e que são uma bênção para o planeta, de um modo que vocês não podem ainda compreender. A porta para que nos conectemos coração a coração com a humanidade está agora mais aberta. Nós agradecemos por este serviço planetário e por todos estarem aqui nesta noite. Em pouco tempo, a noite escura desaparecerá para sempre. Não haverá mais pesares e lágrimas na superfície do planeta. Se correrem lágrimas, elas serão somente de alegria e êxtase. Juntos, nós manifestaremos o mais glorioso destino para aqueles que escolherem isso. Nós somos seus irmãos e irmãs mais velhos que se voluntariaram para mostrar o caminho e ser seus modelos. Uma vez que já fizemos o que vocês estão prestes a fazer, com a nossa ajuda, será muito mais fácil para vocês. Nós os convidamos a aceitar nossas mãos estendidas e nosso auxílio. Vocês sabem que podemos facilitar a sua jornada nesta grande aventura planetária. Criamos a Nova Lemúria na 5ª dimensão, um paraíso de maravilhas e mágica. Tudo com o que vocês sempre sonharam se encontra aqui, e muito mais. Quando o momento vier, junto com todos vocês, estenderemos a Nova Lemúria para a superfície do planeta. Nós ensinaremos tudo o que conhecemos e temos aprendido nos últimos 12.000 anos de isolamento da população da superfície. Eu sou a Dama e com os meus companheiros lemurianos saudamos sua vitória.